Unidade 4. Introdução à geometria e medidas. Aula 35.1. Conteúdo: medidas de comprimento. Habilidade: calcular o comprimento da circunferência e o perímetro de figuras planas. Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. Os nossos alunos e alunas, professores e professores, acompanhando então o nosso conteúdo da nossa quarta unidade. E como de costume, a gente vai aproveitar esses minutinhos iniciais da nossa aula para relembrar um pouco do que foi a nossa aula anterior. Então, convido a todos para prestar atenção junto comigo. Olha lá, nós falamos sobre o sistema métrico decimal, uma ferramenta importante, não apenas para as nossas aulas aqui de matemática, mas para o nosso cotidiano. Nós vimos as diferentes possibilidades de utilizar o sistema métrico decimal em situações, principalmente nas unidades de medidas de comprimento. Então, falamos que para cada uma das situações apresentadas, dependendo da necessidade, nós podemos usar tanto os múltiplos quanto também os submúltiplos. Vamos nos recordar, então, quais são os múltiplos e os submúltiplos do metro. Percebam, então, na nossa tabela, olha só. Nossa tabela traz para vocês, do lado esquerdo, a unidade fundamental, que é o metro, os múltiplos, como unidade de medidas relacionadas para distâncias, vamos dizer assim, comprimentos maiores. Por isso nós falamos em hectômetro, decâmetro e quilômetro. Ou quilômetro, hectômetro e decâmetro, com as suas respectivas siglas. Então, toda vez que aparecer a sigla km, estamos falando de quilômetro. HM, hectômetro, DAM, decâmetro. Em contrapartida, nós temos os submúltiplos, ou seja, unidades menores. Então, nesse caso, do decímetro, dm, centímetro, cm e milímetro, mm. Lembrem que, dependendo da situação, nós podemos aqui utilizar a conversão das unidades do sistema métrico decimal. Lembrando que a cada decimal, no sentido do quilômetro para o hectômetro, ou seja, da esquerda para a direita, sempre nós vamos fazer a multiplicação. Lembrando que a cada casa decimal, vamos multiplicar por 10. Em contrapartida, se a gente for fazer o sentido oposto, lembra da operação inversa? Nós vamos então dividir por 10. Lembrando também que para cada casa decimal. Isso vai acontecer tanto para o quilômetro para hectômetro, ou então centímetro para milímetro, olha só multiplicar por 10. Nesse caso, o inverso aparece como a divisão. Então, nós podemos brincar ao longo de toda essa tabela, né, tanto as multiplicações quanto as divisões, caso haja a necessidade de se converter uma unidade de medida em outra, tá bom? Então, só para a gente relembrar, trouxemos aqui para vocês, apresentados na nossa tabela, né? Tomem nota, não se esqueça, é importante praticar essa possibilidade de fazer a conversão do sistema métrico decimal. A gente vai começar a nossa aula trazendo um assunto novo e, por isso, a nossa proposta do desafio para que vocês prestem atenção. Carol quer andar de bicicleta, porém, o pneu está furado. Para consertá-lo, o borracheiro perguntou o comprimento da roda. Qual o comprimento da roda? Como podemos ajudar Carol a resolver esse problema? Muito bem, nós vimos então uma situação problema apresentada para vocês com a nossa animação e no nosso texto vai ficar essa seguinte pergunta para vocês, baseada na situação problema. A Carol, ela quer andar de bicicleta, porém o pneu está furado.
Para consertá-lo, o borracheiro perguntou o comprimento da roda. Então, como podemos ajudar a Carol a resolver esse problema? Então, temos aí uma situação problema relacionado com o nosso tema da aula. Vai ser importante que vocês prestem bastante atenção na nossa aula de hoje. Vamos trazer informações aqui do universo da geometria, principalmente uma forma geométrica comum para vocês no dia a dia. Mas antes, então, a gente vai apresentar para vocês observações importantes para dar seguimento à nossa aula do conteúdo geométrico. Quero mostrar para vocês o perímetro de figuras planas. O perímetro é um termo, é um conceito apresentado dentro da área da geometria, importante, assim como a área, né? Então, são duas nomenclaturas que possivelmente vão estar relacionadas em situações do cotidiano de vocês. Então, a gente vai conhecer um pouco mais desse conceito relacionado ao perímetro nesse momento. Então, vou mostrar para vocês como de que forma a gente vai interpretar o conceito e também fazer os nossos cálculos, dependendo da nossa figura geométrica. Então, prestem atenção. Temos aqui o nosso conceito de perímetro de figuras planas. O que está relacionado a um perímetro? O perímetro nada mais é do que uma medida, ok? Então, lembra do nosso sistema métrico decimal? Nós falamos de várias unidades de medida. Então, sempre que estiver relacionado esse conceito de perímetro, nós vamos lembrar do sistema métrico decimal. E aí, normalmente, para figuras planas, como são figuras menores, nós vamos utilizar principalmente os submúltiplos, né? Então, pode ser centímetro, decímetro ou milímetro. Nesse caso, ou metro mesmo. Nesse caso, nós temos aqui dois triângulos. Temos um triângulo e um quadrilátero, né? Então, percebam, com as suas respectivas medidas. Quando nós tomamos por referência cada um desses lados, fazendo essa medição, nós vamos chegar ao conceito de perímetro, tá bom? Então, olha só, o que está escrito aqui pra gente? Quando medimos os lados de uma região, de uma figura geométrica, nós estamos, portanto, determinando o valor desse perímetro. Então, podemos traduzir assim, da seguinte forma: perímetro também nada mais é do que o somatório de todos os lados de uma figura geométrica, né? Então, podemos entender quando a gente mede cada um desses lados e o somatório da soma desses lados vai estar relacionado, então, com o nosso perímetro. A gente vai praticar nessas duas imagens, no nosso triângulo e o nosso quadrilátero. Bem simples, é só fazer a soma total das medidas dos lados correspondentes. Então, vamos praticar, olha só. Temos aqui o triângulo com medidas 6, 4 e 3. Então, se nós pensarmos qual o perímetro dessa figura, ok? Então, não se esqueçam, olha aqui, esse é o nosso conceito. O perímetro vai ser, portanto, o somatório de cada um dos lados. Nesse caso, 6 centímetros, mais 3 centímetros e mais 4 centímetros, tá bom? Nesse caso da letra A. No caso da letra B, a gente pode chamar de perímetro a letra P, tá bom? Então, vamos chamar assim, P, aqui. Cada um dos lados com as suas respectivas medidas, 6 centímetros, mais 4 centímetros, mais 2 centímetros e mais 3 centímetros, tá bom? No nosso somatório, então, não tem segredo, só fazer a junção, tá bom? Então, 6 e 4, 10, 13 centímetros. E aqui, do nosso quadrilátero, 15 centímetros. Percebam que, na resposta do nosso perímetro, a unidade de medida vai estar relacionada, então, com o nosso sistema métrico decimal. É como se nós tivéssemos aqui, na nossa linha, de cada um desses lados, se nós quiséssemos, então, contornar essa imagem desse triângulo, é como se nós tivéssemos a necessidade de ter aqui 14, no caso, 15 na figura B, e no caso aqui da figura A, nós tivéssemos a necessidade de ter, então, 13 centímetros, né? Então, se eu for abrir cada um desses lados, né, vamos colocar aqui na horizontal, olha só, né? É como se a gente tivesse assim, um pedaço valendo 6 centímetros, um pedaço valendo 4 centímetros e um pedaço valendo 3 centímetros,
ok? Então, esse somatório, esse total, vai representar, então, o nosso perímetro, tá bom? A gente vai verificar junto com vocês mais uma situação importante a gente não apenas praticar, vocês viram que o cálculo é bem simples, mas de que forma esses conceitos geométricos estão associados no nosso cotidiano. Então, vamos verificar mais uma situação problema. Acompanhem. Quantos metros de fita serão necessários para contornar uma caixa de presentes que Joana dará à sua amiga? Essa caixa tem dimensões 10 centímetros e 4 centímetros? Muito bem, nós vimos então aqui uma situação problema relacionando então o nosso conceito de perímetro e também o nosso sistema métrico decimal. A gente vai entender mais uma vez essa situação problema apresentada para vocês na nossa breve animação e para poder entender, construir a nossa resolução, eu trouxe para vocês mais uma vez aqui a nossa situação problema descrita. Então vamos ler, interpretar com calma e colocar os elementos necessários para a gente poder de fato calcular então aqui a nossa situação problema. Acompanhem. Temos aqui uma situação problema que foi dada da seguinte forma: quantos metros de fita serão necessários para contornar uma caixa de presente que a Joana dará à sua amiga? Essa caixa tem dimensões 10 centímetros e 4 centímetros. Então, nesse caso, percebam, o enunciado do problema não está pedindo para que vocês calculem o perímetro, mas as informações que foram colocadas aqui nos levam a entender que nós devemos aplicar esse conceito de perímetro. Então, nós temos aqui uma caixa. E pelas dimensões que foram dadas no problema, a gente já percebe que essa caixa ela tem uma característica retangular, né? Então, se nós fôssemos construir aqui o nosso desenho, mais ou menos, né, nós teríamos a seguinte base retangular aqui apresentada para vocês. Olha só, com as seguintes medidas: 10 centímetros e 4 centímetros, né? Então, é como se nós tivéssemos o nosso retângulo aqui, um quadrilátero, né? Vamos chamar assim, que é melhor. Olha só, um quadrilátero apresentado aqui. E o objetivo é justamente esse: calcular a quantidade de metros de fita que vão ser necessários aqui para a Joana, né, embelezar, contornar essa caixa de presentes. Outra informação importante, que o nosso enunciado do problema com as seguintes medidas foram dados em centímetro. Mas, olha aqui, a pergunta foi dada em metros, ele quer saber em metros. Então, além da gente calcular o perímetro, nós precisamos também fazer a nossa conversão, tá bom? Então, vamos primeiramente calcular o nosso perímetro. A gente já falou que o perímetro é o somatório de todos os lados. Eu sei que as dimensões são 10 centímetros mais 4 centímetros. E os demais lados, professora? Olha só, se a gente tem a unidade de medida aqui para esse lado 10 centímetros, o lado paralelo também corresponde a 10, ok? 10 centímetros. Assim como o lado que vale 4, que é paralelo, também vale 4 centímetros. Então, fica fácil a gente completar as informações. Olha aqui, 10 centímetros mais 4 centímetros. E aí não tem segredo, é só fazer o somatório, tá bom? Então, nós vamos aqui com 28 centímetros. Mas, como eu disse, a pergunta do problema quer saber em metro. E a gente já aprendeu, né? Fazer essas transformações no sistema métrico decimal. Lembra da nossa tabela? Dos múltiplos e também submúltiplos. Então, eu posso, mais uma vez aqui, ou fazer a multiplicação ou apresentar as informações através da mudança, do posicionamento da nossa vírgula, tá bom? Então, a gente vai colocar aqui metro, decímetro, centímetro e milímetro. E nós vamos levar 28 centímetros para metro, tá bom? Então, olha só, é como se a vírgula estivesse aqui. Ela vai caminhar até a casa do metro. Olha lá. Então, passa a ficar na posição do metro e a gente completa com 0, tá bom? Então, nesse caso, a nossa informação também equivale a 0,28 metros, ok? E necessários, então, para que a Joana possa embelezar a sua caixa de presentes. A gente apresentou para vocês, então,
os conceitos relacionados a perímetro e também fizemos um pouquinho sobre essa representação do sistema métrico decimal, principalmente na resolução desse conceito importante na geometria. Na nossa aula de hoje, nós vamos trazer mais um conceito importante relacionado ao universo da geometria. E nesse momento da aula, nós vamos falar um pouco mais sobre a circunferência. A gente viu no momento anterior da nossa aula, falando sobre o conceito de perímetro, principalmente relacionado, então, às figuras geométricas planas. Nesse caso, a gente mostrou alguns exemplos, né, em situações problemas com os quadriláteros, mas também, né, o perímetro pode ser aplicado para as formas triangulares. No caso da circunferência, a gente vai ter um entendimento um pouquinho diferente em relação a esse perímetro. No caso, a gente vai chamar de comprimento dessa forma geométrica. Mas antes, para falar do comprimento dessa forma geométrica, é preciso entender a diferença entre a circunferência e justamente o círculo, e é isso que a gente vai conhecer um pouco mais nessa parte da nossa aula. Primeiro, então, vamos mostrar para vocês aqui o conceito de circunferência e depois trabalhar um pouco sobre essas medidas relacionadas à nossa circunferência. Então, prestem atenção, olha aqui. Nós temos que a nossa circunferência, ela é dada por um conjunto de pontos pertencentes ao plano, que dado um ponto fixo C, possuem a mesma distância até o ponto C. Professora, como é que isso vai funcionar? Então, olha só, nós vamos interpretar o que está dito aqui de uma outra palavra, de uma outra forma mais compreensível, né, mais de fácil entendimento para vocês. O que significa dizer que esse conjunto de pontos pertencentes ao plano? Então, vamos imaginar que nós temos um disco, né, desenhado num papel. Ou podemos imaginar objetos relacionados com a forma da circunferência. Pode ser um prato também. Um prato posicionado num plano. Então, pode ser uma mesa, pode ser uma carteira, pode ser até o chão, né? Então, nesse caso, esse conjunto pontilhado, vamos imaginar assim, né, que a gente tenha uma forma apresentada mais ou menos assim, né? Então, esse conjunto de pontos vão me fornecer uma forma geométrica denominada circunferência, né? Então, a circunferência, ela está sobre um plano. Ok? Então, é justamente isso que está sendo dito aqui. É um conjunto de pontos pertencentes ao plano, que, dado um ponto fixo, C, possuem a mesma distância até o ponto C. Nesse caso, a nossa circunferência, ela vai ter alguns elementos relacionados com a sua característica. A circunferência, toda circunferência, ela tem um ponto central, que a gente chama aqui de origem, tá bom? E toda essa distância da origem até o ponto que marca, podemos dizer assim, né? Então, nós temos aqui uma distância dessa origem até o ponto que tangencia, podemos dizer assim, né? Que tangencia, que marca a nossa circunferência, né? Então, vamos imaginar aqui um segmento de reta, pode ser assim, o ponto AB. Olha aqui, mas podemos ter um outro ponto também, um outro segmento de reta, chamado, então, vamos chamar assim, de AC. Ok? Poderíamos ter um outro segmento de reta, só estou colocando outros exemplos, chamados então de AD. E vamos colocar mais um para ficar bem completo aqui para nós, olha só, um outro segmento de reta, AE. Então, todas essas medidas relacionadas, né, do centro da nossa origem, aqui, A, até os pontos que tangenciam, né, essa circunferência, nós chamamos essa medida de raio, ok? Então, a gente vai chamar de R, que é o raio. O raio nada mais é do que a distância do nosso centro, da nossa origem, até o ponto que tangencia essa margem. Então, notem, aqui a linha azul, né, o segmento azul, vai ter uma medida R. O segmento rosa, uma medida R. O segmento verde, uma medida R. E o segmento bege, uma medida R. Ou seja, todas com a mesma medida.
tá bom? Nesse caso, nós temos aqui a nossa definição de circunferência. E no caso para círculo, como que a gente vai entender? Olha aqui, a diferença, a distinção, né, entre circunferência e círculo. O que o nosso conceito diz? Que é o conjunto de pontos resultantes da união entre uma circunferência e seus pontos internos. Então, nesse caso, nós temos aqui que o nosso círculo, olha só, tracejado aqui, ele vai se comportar com tudo aquilo, vamos imaginar aqui, né, que tá dentro, ok? Olha só, né? Então, se a gente fosse pintar toda essa linha verde, né, dentro dessa linha verde, que a gente acabou chamando aqui de circunferência, tudo isso que a gente está pintando aqui em rosa vai ser definido como o nosso círculo, tá bom? Então, o círculo vai ser dado como uma área cuja fronteira é a circunferência, que é justamente o termo que está colocado aqui para nós. Olha só. Círculo, então, é a nossa área, ou seja, pode ser aqui todo esse espaço, olha aqui, né? Então, aqui o nosso círculo, ok? É a área cuja fronteira é uma linha de circunferência. Então, tudo que está em rosa é o círculo e aqui a nossa linha de contorno é a circunferência. Ok? Mas, professora, por que a senhora está mostrando, né, essa distinção entre círculo e circunferência? Justamente, a gente estava apresentando para vocês no momento anterior da nossa aula o perímetro das nossas figuras planas. Vimos, então, o perímetro do triângulo, dos quadriláteros. E de que forma a gente pode calcular, então, vamos dizer assim, o perímetro de uma circunferência, né? Nesse caso, a gente vai estar relacionado a essa medida que contorna o nosso círculo. Lembra a medida rosa? A medida interna do rosa, né? Então, essa linha verde que aparece aqui na imagem que a gente construiu junto com vocês, é justamente essa é a informação que a gente quer saber. Qual seria o tamanho, né? Qual seria o comprimento dessa circunferência? Então, no caso da circunferência, a gente vai utilizar uma nomenclatura denominada, então, de comprimento, e assim fica mais, né, detalhado aqui os nossos conceitos geométricos. Vamos ver, então, como que a gente pode calcular o comprimento de uma circunferência? Prestem atenção. No caso do comprimento da circunferência, nós vamos utilizar uma ferramenta importante na matemática, que é denominada como o π, ok? E o π, ele tem um símbolo, que é apresentado aqui por uma letra grega, olha só, esse é o π, tá bom? O π, ele tem um valor aproximado, então, ele é um número infinito. Porém, para efeitos de cálculo, a gente vai utilizar esse valor, aproximadamente 3,14. Então, olha só, o valor do π significa dizer que ele é aproximado a 3,14, tá bom? Então, essa relação de comprimento, diâmetro nas regiões circulares, nós vamos utilizar essa informação fundamental representada através do nosso símbolo π. A gente vai mostrar então como é o comportamento do π na nossa fórmula do comprimento da circunferência. Então, de que forma nós vamos utilizá-lo para descobrir as nossas resoluções aqui. Então, prestem atenção. Temos que a nossa fórmula do comprimento da circunferência vai ser dada justamente por 2 vezes π vezes o raio. Então, essa é a fórmula importante que nós precisamos, então, utilizar, tá bom? Então, vou colocar aqui destacado para que vocês possam tomar nota. Olha lá. O comprimento vai ser igual a 2 vezes o π vezes o r. A gente já conhece que esse r nada mais é do que da medida do nosso raio, ok? Então, esse raio, ele vai ser um valor determinado em função do quê? Em função da nossa circunferência, lembra? Ou seja, dependendo do tamanho da circunferência, ela pode ter um raio maior ou um raio menor, né? Então, sempre essa informação vai ser apresentada aqui para vocês, tá bom? O valor de π, a gente também já conhece, né? O valor de 3,14, né? Então, essa informação que a gente vai colocar na fórmula, né? Deixa eu colocar aqui em outra cor,
para destacar para vocês. Então, olha só, 3,14. O valor de 2 é um valor fixo. O que isso significa, professora? Significa que esse valor fixo, ele não vai se modificar. Então, ele vai sempre se manter. E a partir daí, da multiplicação desses três elementos, 2 vezes o π vezes o raio, nós teremos, então, a descoberta aqui do comprimento de uma circunferência, né? O que diz aqui justamente o nosso conceito. Olha só, para determinar a medida do comprimento de uma região circular, nós utilizamos a medida do seu raio, porém, sozinha ela não vai ser suficiente. Nós precisamos, então, da informação além do raio, a informação também do π. Por isso que a gente viu aqui a importância, né, desse elemento fundamental aqui para a geometria. Vamos ver uma situação prática? Como é que é o comportamento do comprimento com o valor determinado do nosso raio? Olha só, observem. Se uma região circular possuir 8 metros, né? Então, se uma região circular possui 8 metros de raio, qual será o valor do seu comprimento? Nesse caso, bem simples, mas a gente precisa lembrar que para calcular o comprimento de uma região circular, nós estamos falando então da nossa fórmula dada por comprimento é igual a 2 vezes o π vezes o raio. O valor do raio foi dado então em metros. A gente vai fazer o quê? Apenas a substituição da fórmula. Olha só. Substituição do valor do π, 3,14, e a substituição aqui vão ser multiplicadas pelo número 2, né? Para facilitar o cálculo, o que eu posso fazer? Eu posso multiplicar os números inteiros, 2 e 8, olha aqui. Então, vamos ter aqui a multiplicação como 16, e multiplicar finalmente pelo número decimal, tá bom? Então, nós vamos ter aqui o nosso cálculo de um valor de 50,24 como resultado para o comprimento da nossa região circular. O que significa, né, esse valor? Olha a nossa pergunta. Qual será o valor do seu comprimento? Então, a gente vai responder, né? O valor, o comprimento, nesse caso, da região circular, nesse caso, a nossa circunferência, é 50,24 metros, aqui corrigidos para vocês. Lembrando, não pode esquecer, unidade de medida, metro, tá bom? Muito bem, a gente chegou ao final dessa primeira parte da nossa aula, mas tem mais aula aí junto com o professor Ivair, então aproveite a nossa aula de hoje.